Glórias a Deus, louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e dessa imensa terra. Estou nessa casa de oração chamada por Cristo Jesus e eu quero deixar um versículo da palavra de Deus que se encontra em João 8, o versículo 12, que diz assim: falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas, mas terá a luz da vida. Né? Jesus ali estava fazendo um discurso, fazendo ali um sermão. Aí pulando para o 24, diz assim: por isso vos digo que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Eu sou o quê? Ele estava dizendo que aquelas pessoas que ele estava pregando, ou nós, se não crermos que ele é o Filho de Deus, vamos morrer nos nossos pecados. Porém, crendo, os nossos pecados são perdoados. E disse-lhe, pois: quem és tu? Jesus lhe disse: isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Eles perguntaram: quem és tu? Ele disse: eu sou aquele que desde o princípio já disse. Muito tenho que dizer e julgar a vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso é falado ao mundo. Mas não entenderam que ele lhe falava do Pai, né? Aquele pessoal não entenderam que Jesus estava falando do Pai, que é Deus. Disse-lhe, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do homem, então conhecereis quem sou. Levantardes, ele já estava profetizando a sua morte lá na cruz, que eles iam levantar ele na cruz ali, né, para matar, e ele sabia que isso ia acontecer. E ele falou: quando levantardes, pois, o Filho do homem, sabereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. O Pai é Deus, né? Ele disse: eu falo tudo que o Pai me ensinou. Aí diz assim: e aquele que me enviou, que é o Pai, está comigo, e o Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então, Cristo, mesmo sendo Filho de Deus, que veio se encarnar aqui em uma criatura humana, em ser ali filho de Maria, né? Para assim termos uma aliança com Deus, através do Filho de Maria e Filho de Deus, né? Ele disse: ó, aquele que me enviou, que foi Deus, né? Me enviou, está sempre comigo. O Pai não me deixa, né? Não tem me deixado, porque eu faço sempre o que lhe apraz. Mesmo ele sendo Filho de Deus e fizesse o que era errado, não ia ter nenhum galardão. Deus não ia responder às suas orações, porque ele tinha se corrompido, né? Se ele tivesse vindo e fazer tudo o que faz o mundo, mesmo ele sendo Filho de Deus, estava encarnado ali num ser humano, se ele fizesse o errado, Deus não podia lhe responder às suas orações, porque Deus é santo, né? Deus não ouve pecadores. Então, Cristo disse: ele faz, aquele que me enviou, né, o Pai, não me deixa só, porque eu faço tudo o que lhe agrada. Então, o segredo é esse: vamos fazer o que agrada a Deus, porque ele faz o desejo do nosso coração. Está dizendo na palavra: alegra-te do Senhor, pois ele fará o desejo do vosso coração. Então, vamos nos alegrar em Deus, vamos fazer o que agrada ao seu coração, para que assim ele possa fazer o que nos agrada, ele possa sempre... Jesus Cristo disse: se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiseres e eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, se nós estivermos verdadeiramente fazendo a vontade de Deus,
né, na palavra, honrando, né, os mandamentos, honrando a palavra de Deus. Pediremos tudo o que quisermos e Cristo fará para que Deus, o Pai, seja glorificado no Filho, porque sabemos que é uma aliança, né? Jesus mesmo diz: eu e o Pai somos um, né? O Pai é maior do que eu, mas eu e o Pai somos um, e Ele nunca me deixou. Por quê? Porque eu faço tudo o que Ele agrada. Então vamos fazer o que agrada a Deus, vamos fazer o que agrada a Deus. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. E na terceira carta de João, vamos até lá? Terceira carta de João, na terceira carta de João, versículo 3 e 4, diz assim: e qualquer... Não, essa não é a terceira, é a primeira. Desculpem a nossa falha, que aqui eu estou ao vivo, né? Aqui é a terceira de João. Cadê a terceira de João? Terceira de João, o versículo 3 diz assim: porque muito me alegra quando os irmãos vieram e testificaram da vossa verdade, como tu andas na verdade. Aqui era João, né? João, não é João Batista, João é primo de Jesus. Aqui era João falando aquelas pessoas, né? Falando na igreja, dizendo: muito me alegro, porque muito me alegro quando os irmãos vieram e testificaram da sua verdade, né? Testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Era ele falando uma carta, mandando uma carta para alguém que estava andando na verdade, né? Do jeito que João mandou essa carta, se alegrando, Deus também se alegra quando sabe que assim nós temos testemunhos, né? Andamos na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Então, era o próprio Deus, através, né, de João, estava dizendo isso. Tenho maior gozo do que este, né? Não tenho maior gozo do que este, do que ouvir que os meus filhos andam na verdade. Aqui não era filho biológico, era filho na fé. E nós temos que nos alegrar se os nossos filhos andam em verdade, em justiça, em amor, em retidão, né? Em equidade, né? Os nossos filhos biológicos e todos os que nós já ganhamos para Cristo e todos os que estão em nossa volta. Quando nós olhamos, nós temos que nos regozijar, nós temos que nos alegrar, alegremos pelas pessoas que estão em nossa volta, que estão dando o testemunho da verdade, que andam na verdade, né? Que andam em retidão. Aqui, João, ele se alegrou em dizer que essas pessoas estão andando na verdade, né? Amado, procedes fielmente em tudo que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, que em presença da igreja testificam na tua caridade, aos quais se conduzirem como é digno para com Deus. Então, não é só na presença da igreja, não é só na presença dos líderes, não. Nós temos que andar, sim, na verdade, em qualquer lugar. Nós temos que ir no metrô, no ônibus, no avião, na bicicleta, no jumento, no burro, a pé, na nossa rua, longe da nossa rua, né? No nosso país, né? No Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, né? Onde quer que seja, França, Itália, onde quer que seja, nós temos que verdadeiramente andar na verdade, né? Andar sempre na verdade, na equidade, na justiça e no amor, porque isso é aprazível a Deus. E quem se alegra em Deus e alegra a Deus, né? Nenhum mal nos sucede e nem praga nenhuma chega à nossa casa, né? Ainda que chegue, Deus nos livra. Ainda que chegue, Deus nos faz vencer
dar a volta por cima e ter vitória, né? Alegrei-me, porque diz assim, Jesus mesmo disse também, né? O Pai está comigo, Ele está comigo, porque eu faço o que lhe agrada, né? E Ele nos responde sim, porque fazemos o que agrada a Deus. E vamos fazer sempre o que agrada a Deus, amém? E assim eu me despeço com a paz de Deus, que excede todo o entendimento humano, amém?